Eu já assisti o novo Evil Dead e eu já posso falar aqui pra vocês. A franquia continua perfeita. Mommy's with the maggots now. Pois é, galera, ontem eu pude assistir Evil Dead Rise nos cinemas e que experiência boa, meus amigos. Que experiência sensacional, eu diria. Eu gostei muito da história, gostei muito dos personagens, gostei muito do terror e principalmente do gore presente nessa película. Caraca, película, ó. Falei igual um crítico de 1930, mas tá tudo certo. Eu gostei muito, assim, da violência, da ação envolvendo a violência, melhor dizendo, né? E ao contrário do que eu estava esperando, né? Eu achava que seria mais terror do que ação. E eu acabei me surpreendendo nesse aspecto, sabe, galera? Isso não é uma coisa ruim. Eu preferia que fosse mais pro terror do que pro gênero de ação. Mas, no geral, funciona bem. E pra eu explicar melhor o que eu quero dizer com essa parada de ação ou terror, eu tenho que trazer aqui um exemplo envolvendo até mesmo o remake de 2013. E se eu fosse comparar para explicar para vocês, o remake de 2013 me lembra muito o Alien, o Oitavo Passageiro, tá? O primeiro filme do Ridley Scott, onde eles trabalham o Alien com uma parada mais terror mesmo. Eles criam uma ambientação, eles trabalham o suspense e trazem ali vários sustos. E agora Evil Dead Rise me lembrou muito o Alien 2 do James Cameron, onde eles não trabalham tanto o terror em si, mas acabam trazendo uma parada mais de ação com terror, onde a ameaça tem um papel maior na trama, onde os personagens trabalham mais as suas fisicalidades, onde a gente tem várias armas no ambiente que são usadas ali, principalmente no final. Então eu acho que, assim, eu particularmente preferia que fosse mais uma coisa de terror, mas isso não diminui em nada os méritos desse filme aqui, porque ainda assim a direção conseguiu fazer uma coisa muito competente, uma história muito competente, né? E só pra fazer mais uma comparaçãozinha aqui com o remake de Evil Dead, eu ainda prefiro o remake do que esse aqui. Eu gosto mais do remake porque eu acho que o argumento dele é melhor do que Evil Dead Rise. Assim, o que força as pessoas a ficar nessa casa aqui e o que traz essa ameaça demoníaca pro mundo é mais interessante pra mim no remake de 2013. A forma como eles abordam ali é um pouco menos conveniente do que aqui. Nesse novo Evil Dead, eles usam bastante de algumas conveniências de filmes de terror, principalmente no começo ali, sabe? Então, por esses motivos, eu ainda gosto mais do remake. Porém, a gente não pode esquecer que esse filme aqui também traz muitas coisas novas que acabam valendo a pena mesmo com essas conveniências e que acabam até fazendo com que essas conveniências não sejam nada, porque a atuação principalmente é muito boa. Eu gostei que o Lee Cronin, o diretor desse filme aqui, ele consegue trazer momentos muito legais envolvendo os Deadites, que pra quem não sabe é como se fossem os demônios do universo de Evil Dead. Mas enfim, eu acho que ele consegue dirigir esses Deadites, esses monstros, esses demônios, de uma forma muito legal. E a escolha das atrizes e de todo o elenco foi muito feliz aqui, cara. Eu realmente achei o elenco muito bom. Tanto o elenco infantil quanto o elenco adulto aqui é sensacional. E a história, o roteiro surpreende muito em alguns momentos quando eles usam essas crianças aí, essa família, essa questão familiar dentro desse universo caótico que está se criando naquele momento. E a gente estava comparando aqui questões da história, do remake desse novo filme, e uma coisa que eu tenho que falar, né? Eu acho que esse Evil Dead é o mais bem gravado e o mais bonito de toda a franquia. Até porque os filmes dos anos 80, eles foram feitos com um salgadinho, uma coxinha e era isso, né? E ainda assim conseguiram fazer um baita sucesso e eu sou fã desses filmes até hoje. O remake de 2013 já é mais bem gravado, ele tem ali aqueles momentos de gore que são muito interessantes, mas esse aqui, cara, é muito bonito de se ver. A fotografia, a ambientação, assim, a forma como ele grava diversas cenas assim, utilizando uma técnica chamada de split diopter, é muito bonito de se ver, assim, você vê que até mesmo a edição teve um capricho muito grande para usar essas cenas. Então eu realmente achei esse filme muito bonito visualmente, tá? Inclusive aqui a gente tem até mesmo algumas referências a diversos clássicos do terror, sabe? A gente tem referências ao Chamado, a The Shining, né, o Iluminado, e temos referências ao próprio Sam Raimi também. E eu gostei muito da forma como o Lee Cronin
trouxe essas referências. Ele conseguiu gravar assim de uma maneira muito legal, subvertendo algumas expectativas usando essas referências, porque às vezes a gente vê essa referência, a gente esperava já alguma coisa acontecer, mas acontece outra completamente diferente, o que traz aí uma história bem legal e que surpreende mais pro final. Como eu tava falando com vocês, o começo ele traz ali algumas conveniências, mas no final ele vai subvertendo algumas expectativas e surpreendendo ali com várias questões. O final é muito legal, cara. Eu me diverti muito no final desse filme. Evil Dead Rise é muito divertido, cara. É um filme muito legal, é um terror com ação bem maluco. Ele tem os seus momentos de galhofa também que me animaram e me deixaram muito animado ali no cinema, cara. Eu gostei muito dessas cenas mais galhofa, digamos assim. É um filmaço, cara. Eu me diverti e com certeza eu recomendo aí que vocês assistam o novo Evil Dead Rise. E aí, você vai assistir esse fim de semana? Já assistiu? Comenta aqui o que você achou e não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e ative as notificações também, porque aqui a gente tá falando sobre vários filmes, sobre cultura pop, Marvel, DC, filmes de terror que eu amo também. Então se inscreva aí pra não ficar de fora e pra sempre acompanhar os novos conteúdos do canal. Logo mais eu volto com outro vídeo, por enquanto eu vou ficando por aqui, mas vou continuar nos comentários também. Valeu, fui! Why do you care for me when we all fall asleep? Where do we go?